Perguntas e respostas de O Livro dos Espíritos. Livro 3º. As Leis Morais. Capítulo 7. Lei de Sociedade. Necessidade da vida social. Pergunta número 766. A vida social está na natureza? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Pergunta número 767. O isolamento absoluto é contrário à lei natural? Sim, visto que os homens procuram a sociedade por instinto e que devem concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Pergunta número 768. O homem procurando a sociedade não faz senão obedecer a um sentimento pessoal ou há, nesse sentimento, um objetivo providencial mais geral? O homem deve progredir. Sozinho ele não pode porque não tem todas as faculdades. É-lhe preciso o contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se debilita. Nenhum homem tem as faculdades completas. Pela união social, eles se completam uns pelos outros para assegurar seu bem-estar e progredir. Por isso, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Vida de isolamento. Voto de silêncio. Pergunta número 769. Concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza, mas como todos os gostos estão também na natureza, porque o gosto pelo isolamento absoluto seria condenável se o homem encontra isso a satisfação. Satisfação egoística. Há também homens que encontram uma satisfação em embriagar-se. Tu os aprovas? Deus não pode ter por agradável uma vida pela qual se condena a não ser útil a ninguém. Pergunta número 770. Que pensar dos homens que vivem na reclusão absoluta para fugir ao contato do mundo? Duplo egoísmo. Mas se esse retiro tem por objetivo uma expiação, impondo-se uma privação penosa, não é ele meritório? Fazer mais de bem do que se faz de mal é a melhor expiação. Evitando um mal, ele cai em outro, visto que esquece a lei de amor e de caridade. Pergunta número 771. Que pensar daqueles que fogem do mundo para se devotar ao alívio dos sofredores? Estes se elevam, rebaixando-se. Eles têm o duplo mérito de se colocar acima dos prazeres materiais e de fazer o bem para que se cumpra a lei do trabalho. E aqueles que procuram no retiro a tranquilidade que reclamam certos trabalhos? Isso não é o retiro absoluto do egoísta. Eles não se isolam da sociedade visto que trabalham por ela. Pergunta número 772. Que pensar do voto de silêncio prescrito por certas seitas desde a mais alta antiguidade? Perguntai antes se a palavra está na natureza e por que Deus a deu. Deus condena o abuso e o não uso das faculdades que concedeu. Entretanto, o silêncio é útil porque no silêncio concentras-te e teu espírito se torna mais livre e pode, então, entrar em comunicação conosco. Mas o voto de silêncio é uma tolice. Sem dúvida, os que olham suas privações voluntárias como atos de virtude têm uma boa intenção, mas eles se enganam, porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. O voto de silêncio absoluto, da mesma forma que o voto de isolamento, priva o homem das relações sociais que podem lhe fornecer as ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. Laços de família. Pergunta número 773. Por que entre os animais os pais e os filhos não se reconhecem mais, logo que estes não têm mais necessidades de atenções? Os animais vivem da vida material e não da vida moral. A ternura de mãe por seus pequenos tem por princípio o instinto de conservação dos seres aos quais ela deu à luz. Quando esses podem bastar a si mesmos, sua tarefa está cumprida e nada mais lhe pede a natureza. Por isso ela os abandona para ocupar-se com os recém-vindos. Pergunta número 774. Há pessoas que, vendo os animais abandonando suas crias, concluem que, entre os homens, os laços de família não são mais que um resultado dos costumes sociais e não uma lei natural. Que devemos pensar disso? O homem tem destinação diversa da dos animais. Por que, pois, sempre querer identificá-lo com eles? Nele há outra coisa além da necessidade física, há a necessidade do progresso. Os laços sociais são necessários ao progresso e os laços de família estreitam os laços sociais. Eis aqui porque os laços de família são uma lei natural. Deus quis que os homens aprendessem assim a amar-se como irmãos. Pergunta número 775.
Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo.